Fala galera, e aí, beleza? Amanhã Versus para mais um vídeo aqui e hoje eu vou falar para vocês a respeito do Sharkscope. Sharkscope que é uma ferramenta muito utilizada por jogadores regulares de poker. Se você ainda não está utilizando, é bom você começar a utilizar e eu vou te mostrar aqui rapidinho como é que funciona o Sharkscope, o que você pode olhar nele e o que eu normalmente olho quando eu pesquiso alguém aqui no Sharkscope, beleza? Então, para começar aqui, o endereço para você acessar é esse aqui, ó, que está na barrinha de endereço aqui. Você pode tirar esse pt ponto, você pode digitar só sharkscope.com e aí ele já vai te direcionar automaticamente para o site em português, tá? Então aí aqui é a página inicial do Sharkscope. Se você não tem conta, se você não paga, você pode fazer 5 pesquisas diárias. No meu caso aqui, ó, a gente vê aqui que ele está logado com o meu e-mail e aí ele está marcando aqui que eu tenho 74 pesquisas restantes, porque eu não assino o plano mensal dele. Como eu não uso com uma frequência pesada, então eu preferi fazer um Pay As You Go, que é o plano que você paga e vai usando as pesquisas que você for gastando. Então, se eu não me engano, acho que eu não me lembro quantas que foram, acho que foram 200 que eu paguei. E aí, agora eu tenho 74. Então, você pode fazer ou dessa forma, pagar por uma quantidade de pesquisas e ir pesquisando, ou você pode assinar um plano mensal deles e tal, que aí todo mês você tem uma quantidade lá de pesquisas. No meu caso, eu decidi pagar por uma quantidade fixa e depois, se eu precisar de mais, eu pago novamente. Se você não quiser pagar, como eu te falei, você vai ter direito a 5 pesquisas por dia. Então dá para você pesquisar aí alguns oponentes, tá? Bom, dentro do Sharkscope ele tem várias coisas, mas a função principal que a gente usa e que eu vou mostrar nesse vídeo aqui é a pesquisa de jogador. Então aqui, ó, é bem simples, não tem segredo nenhum. Tem a pesquisa de jogador e você vai lá e vai digitar o nick do jogador que você quer pesquisar. Então no meu caso aqui eu vou pesquisar eu mesmo, né? Só para título de exemplo. Deixa eu ver aqui, cadê PokerStars? E eu vou pesquisar meu nick aqui no PokerStars e ele vai carregar uma estatística para mim aqui dentro do Sharkscope. Então aqui ele dá o meu nick, PokerStars, que é o site que eu pesquisei, o histórico de lucro, ele mostra um gráfico aqui que você pode passar o mouse, contagem é a quantidade de jogos que você tem registrado ali naquele site que você está pesquisando, aí lucro médio, que é a média de lucro que você faz, o stake médio que você joga, no meu caso aqui está em 6,40, e o seu ROI médio. O ROI é interessante, na verdade é interessante você saber o seu stake médio e o seu ROI, porque aí você vai saber, é importante para você ter um gerenciamento de bankroll correto, saber qual que é o bankroll que você precisa ter. E o ROI é sempre bom você estar acompanhando para saber se você está sendo lucrativo ou não. E aí aqui tem o total de lucros, capacidade. É uma nota que ele dá para os jogadores, não sei como que funciona, acho que tem até alguma coisa escrita aqui, ó. A avaliação de habilidade é um número que vai até 100 e mostra a habilidade do jogador baseada numa avaliação de todas as outras estatísticas coletadas sobre aquele jogador. Então é a nota de 0 a 100 e aí ele dá uma nota para você, no meu caso aqui ele está me dando uma nota 76 e aqui esse formulário é os últimos resultados que você teve, então os últimos jogos que você teve, se você ganhou ou se você perdeu. Então essa é a tela inicial que aparece. E aí se você clicar em cima do seu nomezinho aqui, ó, ele expande e aí ele abre aqui um gráfico. Então aqui ele tem o meu gráfico de todo o meu histórico lá no PokerStars. Você pode ver aqui, cheguei a ficar num downswing no começo, depois tive um big hit e aí depois então acabei mantendo aí essa frequência aí de ganhos. Então você pode verificar como é que está o seu gráfico aí dentro do Sharkscope. No caso aqui eu estou abrindo o PokerStars. Enfim, e aí aqui ele tem algumas outras abas aqui que eu não vou entrar em detalhe de todas porque é bastante coisa, eu não quero fazer um vídeo muito longo, mas você pode navegar aqui, ó, torneios, ele vai ter os últimos torneios que você jogou e o resultado que você teve. Aqui contra determinados oponentes, é só para quem é assinante pago, que é a assinatura mensal, então não tem acesso a isso. Os jogos favoritos. Então você vê que tem bastante informação aqui, mas a parte principal que a gente vai utilizar mesmo é o gráfico ali, que você vai ver o seu gráfico, como é que está o seu desempenho e principalmente aqui estatísticas. Se a gente clica aqui em estatísticas, aparece uma porrada de estatística aqui pra gente. E isso aqui é bem interessante de você saber a respeito do seu jogo e a respeito até também do jogo dos oponentes. Então aqui tem... Ó, finalizações em tempo médio e tardias. Isso quer dizer o quê? Que é as finalizações que eu estou terminando o torneio quando o field é 20% ou menos. Então 22% das vezes eu termino nessa fase.
Data do primeiro jogo, está aqui registrado, 2012. ITM é uma estatística interessante de você saber se você está fazendo bastante ITM ou não. Eu tenho uma média de 18%, quase 19% de ITM, o que é uma faixa consideravelmente boa para ITM. Aí tem a data do último jogo, total de dias em que perdeu. Você vê que a maioria dos jogadores vai passar a maior parte do tempo perdendo e poucos dias a gente vai ganhar. Acho que aqui tem o total de dias que ganhou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, total de dias em que venceu. Então, 118 dias eu venci, 461 eu perdi. Se você olhar, você vai pesquisar, você vai ver que é assim, é normal, é assim que funciona um pouco. A maior parte do tempo você vai perder e algumas vezes você vai ganhar, mas quando você ganha, normalmente quando você joga MTT, você ganha um dinheiro bom e é isso que vai fazer o seu lucro. E aí tem mais coisas aqui, você pode observar com bastante calma aqui. Uma outra função interessante que vale a pena você consultar deixa eu ver aqui. Lucro, o ROI já está ali, o stake médio também já está ali. Tá bom. Tinha mais alguma coisa que eu queria citar aqui. Assim, número de finalizações tardias, que aí é 10% do field. Então, 13% das vezes eu acabo entre os 10% melhores colocações do field. Mas, enfim. Então, aqui você vai poder verificar todas as suas estatísticas. É bem interessante para você pesquisar a respeito de você e também pesquisar a respeito de oponentes. A gente costuma pesquisar quando a gente está na reta final. Eu normalmente quando eu estou ali na mesa final, na mesa semifinal, eu já começo a pesquisar com quem que eu estou jogando. E normalmente quando eu pesquiso esses caras, o que eu olho aqui no Sharkscope para ter algum note, para colocar algum note no cara ou não. Primeiramente, eu olho se ele tem bastante jogo registrado. Se ele tiver mais de 1000 jogos registrados, para mim, ele já é um jogador relativamente regular, não tá, já tem bastante jogo registrado. Então eu já considero que, beleza, ele não está só ali na parte recreativa, naquela reta final, ele joga com consistência, então ele já tem mais de 1000 jogos. Se ele é lucrativo ou não, é um fator interessante de você observar. Se ele tem bastante jogo e é lucrativo, é sinal de que ele é um regular lucrativo. Então, assim, esse cara sabe, a tendência é que ele saiba o que ele está fazendo ali na mesa. Não está fazendo nenhuma cagada, não está ali por sorte. Ele realmente é um regular lucrativo. E aí outra coisa que eu olho também é o stake médio dele. Se ele está jogando dentro do buy-in dele ou se ele está jogando fora. Então, vamos supor, por exemplo, que eu estou ali numa reta final de um torneio de $11... E aí, mesa final, e aí um dos caras da mesa, o stake médio dele é de $1. Então quer dizer o quê? Que, ele não está acostumado a jogar aquele torneio de $11. Então eu sei que ele está fora da zona de conforto dele e provavelmente aquela premiação vai ser muito importante para ele. Então talvez eu possa pressionar ele por ele estar jogando fora da zona de conforto dele. E aí o ROI, beleza, vai ser proporcional ao lucro que ele tem. Lucro, eu olho só se o cara está negativo ou se ele está positivo. Eu não fico me prendendo a se ele tem muito lucro ou não. Se ele está lucrativo ali e tem bastante jogo, já sei que ele é regular. Agora, se ele tem bastante jogo e está negativo, pode ser também que ele esteja pressionado. Então, basicamente, esses são os fatores que eu olho para definir como que eu vou jogar contra cada oponente. Então, se eu vejo que o cara tem bastante jogo e é lucrativo, eu sei que ele é um regular, que ele sabe o que ele está fazendo ali na mesa, não vou ficar inventando graça contra ele. Agora, se eu vejo que o cara é um donkey, tem pouco jogo e está bastante negativo, eu sei que ele não joga tão bem, então eu posso explorar mais ele na mesa. É basicamente isso que eu jogo, que eu vejo quando eu estou numa reta final. E aí aqui a gente tem também a seção de pesquisa avançada, que é outra função bem legal, que dá para você filtrar mais ainda. Então vamos supor, por exemplo, que você quer saber o seu desempenho nesse sitting goals de 45 pessoas. Então você pode vir aqui, e colocar 45 e também deixar em 45. Então você quer saber só quais são os resultados em torneios de 45 pessoas. Então você vai acabar descobrindo os sitting goals. Então dá para você também colocar aqui, sitting goal only, se você quiser, ou se por onde vai ser muito difícil você encontrar torneio com 45 pessoas. Então, aqui automaticamente você já está filtrando para sitting goals de 45 pessoas. O tamanho do stake que você joga, se você quer saber como é que está seu desempenho só jogando torneios de $2, por exemplo, ou de $1, e aí você pode filtrar isso daqui também. Dá para você mexer aqui. E aí você pode pesquisar. Tem outras funções aqui, como os tipos de jogos, se você quiser filtrar por pot limit, no limit, ou outro tipo de jogo sem ser hold'em, dá para você filtrar também.
E aí também dá para você filtrar por data, se você quer os últimos jogos, os últimos 7 dias do último ano, ou se você quer uma data específica, dá para você filtrar tudo isso. E aí você vai lá e pesquisa e você vai ver que ele vai te dar ali, por exemplo, vamos filtrar aqui, ó, eu estava fazendo um teste jogando Sitting Ghost de 45 pessoas. Então aqui, ó, se eu pesquisar no PokerStars, vamos ver aqui se vai dar certo. Ó, então teve uma época que eu peguei para jogar algum Sitting Ghost, eu estava montando um portfólio aqui de Sitting Ghost, né? Tava fazendo uns testes com a estratégia que eu estou estudando e que eu quero passar para a galera de Sitting Ghost. Então eu comecei a jogar, tenho 205 jogos e você vê aqui, ó, que eu estou indo relativamente bem em Sitting Ghost. 205 jogos, tenho um lucro de $347. Obviamente que eu tenho que aumentar essa amostragem aqui para ter um valor real, mas tudo indica que se eu continuar jogando assim, vai continuar sendo lucrativo. Essa estratégia que eu testei e que em breve eu vou estar passando aí para a galera, sobre Sitting Ghost de 45 players. Então dá para você filtrar, dá para você saber 45 players, de uma mesa, de 9 jogadores, 2 mesas, só você usar os filtros aqui, tá? Outra coisa legal também que tem aqui é, por exemplo, a função de você poder agrupar todos os seus resultados. Então vamos supor, por exemplo, deixa eu tirar aqui o de Sitting Go e vamos colocar agora, eu vou pesquisar aqui no Party Poker, que foi um site que eu joguei um pouquinho. Comecei a jogar lá por causa do fórum, a galera tinha umas promoções lá e eu comecei a jogar e acabei fazendo algum dinheiro lá no Party Poker. Então vamos supor que você tem vários nicks registrados em vários sites de poker e você quer pesquisar tudo de uma vez. Então dá para você agrupar todos os seus resultados em todos os sites de poker. Então aqui no Party Poker você vê que eu não tenho muitos jogos, só tenho 41, tenho um lucro aí de $400. Minha capacidade aqui, eles estão dando uma notinha até melhor. Então se eu quisesse, eu poderia clicar aqui, ó, e grupos, criar novo, e aí eu vou lá e junto esses dois aqui, ó, adicionar todos, eu adiciono eles ali e aplico, e aí ele vai criar um grupo aqui com esses dois, ele vai pesquisar automaticamente, ele pesquisa todos os meus resultados em todos os sites de poker. Então o que eu fiz aqui, ó, eu já tenho um grupo salvo, depois ele salva, né, seus grupos. Então eu tenho um grupo aqui, ó, que é o Milhões versus All, então é de todos os sites de poker que eu jogo, que eu já joguei, né. Então aí se você clicar, ele vai lá e vai te pesquisa, ó. E aí ele reúne todos os seus resultados. Então aqui, ó, no total eu tenho 3.377 jogos registrados e tenho um ROI de 53%, praticamente o mesmo aqui do PokerStars. Meu stack médio diminui um pouquinho aqui, aqui está 6,40, aqui eu estou com quase $6 e meu lucro ali de $9.000. Então dá para você agrupar e acompanhar, monitorar todos os seus resultados no site de poker de uma forma mais prática sempre que você quiser pesquisar. Então é bem interessante. Então, se você não conhecia o SharkScope, é assim que ele funciona. Serve para você consultar suas estatísticas e estatísticas de oponentes também, tá? Então eu poderia pesquisar aqui, por exemplo, qualquer jogador, vamos ver se vai aparecer, ó, lá, se começa a digitar ele já aparece. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas que é bem importante, que é que se você não tiver registrado aqui no SharkScope, ele vai pedir para você se registrar. Tem jogadores que você vai pesquisar que ele vai estar bloqueado aqui, não vai estar aparecendo as estatísticas dele. Se tiver assim, é porque ele optou por não participar do SharkScope e, obviamente, aí não vai mostrar os dados dele. E se você quiser participar, você vai lá e manda acho que é 1 centavo de dólar ou 2 centavos de dólar para a conta do SharkScope. Logo quando você cria a conta, eles te ensinam como fazer isso. Você vai mandar esse dinheiro para eles no PokerStars e aí é uma espécie de você estar falando, eu autorizo vocês a monitorarem os meus lucros. E aí eles vão desbloquear as suas estatísticas aqui para todo mundo consultar, tá? Não só você, mas todo mundo que te consultar vai saber. Se você não optar por participar, aí ninguém vai conseguir consultar os seus lucros aqui, tá? No SharkScope. Então é assim que funciona, tá? E aí você vai poder fazer essas consultas aqui. Então é isso, galera. Se vocês não conheciam o SharkScope, eu recomendo você usar também na retinha final, ou se você joga com frequência contra um determinado jogador, vale a pena você dar uma consultada nele para você ver como é que é o desempenho dele. Eu sempre utilizo quando eu estou na reta final, como eu falei, eu costumo olhar se o cara é regular ou não, se ele é lucrativo ou não, e se ele está jogando na zona de conforto dele ou não. E aí eu já tenho uma ideia, mais ou menos uma imagem do que eu posso fazer ali na mesa contra aquele cara, tá? Então é algo que vale a pena você
parar e olhar um tempo, especialmente as estatísticas aqui que eu falei, tem uma porrada de coisa, não falei todas aqui, mas você vai poder olhar com calma e ver que tem bastante coisa legal. Então tá aí, tá liberado para todo mundo usar. Se você não quiser pagar, você tem 5 consultas por dia. E se você quiser pagar, eles têm diversos planos aqui que você pode assinar, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, dá um like aí embaixo do vídeo. Se você tem algum amigo que você acha que vale a pena compartilhar com ele, compartilhe esse vídeo com ele. Tem também a nossa página no Facebook, que é o facebook.com/pokernachapa. Você pode acessar lá, sempre tem coisa lá na nossa página. E o blog, né, que é o pokernachapa.com.br. Acesse o blog lá dentro do lá no lado. Eita, deu uma cuspidela aqui gigantesca. Desculpa aí, galera. Então lá no blog tem do lado direito um e-book 10 lições para vencer no poker. Você pode baixar esse e-book, é gratuito, não paga nada. Você faz o download e vai ler 10 lições bem interessantes que eu tirei e que eu coloquei para você evoluir no poker de uma maneira mais rápida, beleza? Vou ficando por aqui, me despedindo. Um abraço e até o próximo vídeo.